nossa gratidão a Ti pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nos deu a oportunidade de estar aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti. O nosso desejo, Senhor Deus, é entregar tudo a Ti, mas sabemos que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes nós temos resistência da nossa parte, mas reconhecemos que se entregarmos tudo a Ti, o Senhor fará o melhor por nós. Por favor, Senhor Deus, nos ilumine agora com Teu Santo Bom Espírito, para entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que cada um de nós saia daqui com a certeza que teve um encontro contigo. Nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Gostaram do hino que nós cantamos? É bonito? É fácil de cantar, né? Mas é difícil? É difícil praticar. Aí nós cantamos com alegria, tudo entregarei. Mas na prática nós sabemos que não é bem assim. Na prática nós temos resistência, por N razões. Você já se sentiu perdido alguma vez? Qual é a sensação, Malu, de estar perdida? Horrível? Alguém mais se sentiu perdido? Desespero. Desespero? Dúvida. Insegurança. É ruim, né? Mas que bom que você e eu estamos perdidos, porque nós temos Salvador, né? E Ele veio para nos salvar. Então não precisamos entrar em desespero, não precisamos ter medo, porque Jesus veio com esse objetivo, resgatar e salvar o que estava perdido. Quero estudar um pouquinho com vocês hoje sobre Lucas capítulo 15. Se puderem abrir, Lucas capítulo 15. Jesus sempre falou várias vezes em parábolas. Em cada parábola Jesus ensinava uma lição. E as parábolas que Jesus contou geralmente eram para a igreja, era para o povo professa o povo de Deus. Então nós podemos tirar muitas e muitas lições dessas parábolas. Lucas capítulo 15, todos acharam? Na minha tradução, a minha tradução é na tradução linguagem de hoje, diz assim, ó. A parábola da ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com a gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Antes de nós entrar na parábola. O que fez Jesus contar essa parábola da ovelha perdida? Por que Jesus tomou essa decisão de contar essa parábola? Porque estavam criticando ele, que ele se misturava com pecadores, com gente de má fama, entende? Mas eles esqueceram que Jesus veio fazer o quê? Buscar e salvar o perdido. Então agora nós vamos trazer para nós um pouquinho. Se um dia vocês me verem com pessoas de má fama, vocês não fiquem pensando coisas, né? Vocês pensem de maneira diferente daqueles fariseus. Pensem da mesma forma que Jesus, que assim como Jesus veio para salvar o perdido, Ele chamou a mim e a você para quê? Para buscar e salvar o perdido pelo poder do Espírito Santo, levar aos pés da cruz. Ver eu saindo um dia, que nem eu estou dando estudo lá na Feliz. Estou saindo no salão de beleza só com praticamente as mulheres lá, né, Dolores? Então vamos dizer, o que o cara faz uma vez por semana, o cara está lá. Chega devagarinho, vai entrando e fecha uma porta e ficam lá dentro 1h e pouco. Né? Então, Malu, lê para nós aí a parábola da ovelha perdida. Exato. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Jesus era um homem muito sábio. Jesus tinha uma sabedoria assim extraordinária. Assim, ó. Jesus não batia de frente com os ouvintes. Jesus contornava a situação e procurava levar eles no viver deles, no dia a dia deles. Entende? Então eles trabalhavam com o quê? Criavam bastante
ovelhas. Eles criavam ovelhas. E aí Jesus disse, mas se alguém de vocês perder uma ovelha, o que vocês vão fazer? Vão deixar ela morrer? É lógico que não, eles iam buscar, entende? E aí o que acontece quando você encontra aquela ovelha que estava perdida? Fica feliz, alegre, entende? Quem é que é ovelha na parábola? Pecadores. Que aos nossos olhos está condenado, perdido, mas que para Deus. Então vamos analisar bem essa parábola. Quem é que é o pecador? Quem é que é a ovelha perdida na parábola? Seja nós, né? A ovelha perdida é quem? Sou eu. Quem é que é o pastor? Jesus. Agora, a ovelha sabe que está perdida? Sabe ou não sabe? O que a ovelha faz quando ela está perdida, quando ela se perde do rebanho? Nós criamos bastante ovelha. O que a ovelha faz? Quando ela se enrosca num monte de árvores, uns galhos lá, o que ela faz? Ela começa, né? A gente diz que começa a berrar, começa, né? Para que ela faz isso? Para chamar atenção, para alguém ir lá buscar ela. Então a ovelha sabe que está perdida, mas ela não sabe voltar. Quando Jesus encontrou você, você sabia que estava perdido? Você sabia ou não sabia? Não sabia? Eu sabia que estava perdido, mas eu não sabia o caminho. E há 22 anos atrás ele me encontrou e me mostrou o caminho certo. E eu sou grato a ele até hoje. Né? Então analisemos bem. Nessa parábola, você é a ovelha ou você é o resgatador da ovelha? Hoje. Um dia você foi ovelha, hoje você é o quê? Hoje você tem que ser o bom pastor. Hoje você tem que ser aquele que vai lá buscar a ovelha que sabe que está perdida, mas... E nós estávamos estudando as inquietações do mundo na lição desse trimestre. O mundo sabe, a maioria das pessoas sabe que estão perdidas, mas não sabem como chegar até Cristo. E é dever meu e de você levar elas até Cristo. Então, nessa parábola, hoje, eu sou resgatador. Mas no passado eu fui ovelha. Sabia que estava perdido, mas não sabia como voltar. Agora nós vamos para a segunda parábola, a moeda perdida. Quem é que lê para nós aí? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdida. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então veja bem, a segunda parábola ela tem outro ponto em comum com a primeira. E qual é o ponto em comum que as duas têm? A alma está Perdida. E o segundo ponto? Que a festa no céu quando elas foram achadas. Entende? Então, se você quiser dar alegria para o céu, o que tu tem que fazer? Exatamente. Se você quer dar alegria no céu, você tem que resgatar pessoas. Agora vamos analisar essa palavra friamente na letra. A moeda representa quem? Nós, eu, você. A moeda estava onde? No campo? A moeda estava onde? Na casa. E a casa representa o quê? A igreja. Entende? A casa representa a igreja. Então essa moeda estava perdida onde? Seu Luiz, o senhor não estava numa igreja uma época? O senhor sabia que estava perdido? Não sabia. Mas estava na igreja ou não estava? Agora eu pergunto para você. Muitas vezes eu posso estar numa igreja
mas posso estar perdido. E qual é a diferença entre a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida? Hein? A mulher não sabe. E das duas, qual é a pior situação? A da moeda, a da dracma. É triste você estar perdido e não saber que está perdido, e achar que está tudo bem. Então hoje, meus irmãos, meus amigos, muitas vezes na igreja, em nosso meio, tem muitas e muitas pessoas, irmãos nossos, que estão perdidos dentro da igreja e não sabem. Né? Então, essa parábola, eu não sei se você se encaixa nessa ou não. Numa dessas parábolas, cada um de nós se encaixa. Eu me encaixei no ano passado, hoje me encaixo no outro. Né? Mas se você se encaixa nessa, que você está na igreja hoje, está perdido, existe um resgatador, existe um bom pastor que quer te resgatar, que quer. Ela abriu a janela, acendeu uma lâmpada, e essa lâmpada simboliza quem? O Espírito Santo. Abriu a janela, entra o sol da justiça, que é Jesus, e quando você se achar, vai encontrar o quê? Vai ter o quê? Festa no céu. Entende? Agora nós vamos para a última parábola, a parábola do filho pródigo. Essa todo mundo conhece, né? Alguém lê para nós, aí nós vamos parando. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Eles repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi-se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui moro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-o um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Muito bem, pode segurar aí. Então, nessas 3 parábolas, o filho pródigo, ele estava onde? Ele estava na casa do pai, ele estava na igreja. Mas ele resolveu o quê? Sair da presença do pai e viver os prazeres do mundo. E aí ele não se deu bem, ele se deu mal. Mas o filho pródigo, ele sabia o caminho de volta. E ele tomou a decisão de voltar. Entende? Né? Ele se arrependeu de ter deixado o ambiente amoroso, protetor do pai, e foi viver uma vida, entre aspas, procurando a felicidade onde não ia encontrar. Então, a ovelha perdida sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. A dracma não sabia que estava perdida, mas estava dentro da igreja. O filho estava na igreja, saiu, se conscientizou que estava perdido e resolveu voltar. Numa dessas 3 parábolas você se encaixa. Talvez você seja a dracma perdida,
Talvez você seja a ovelha perdida, talvez você seja o filho pródigo. Mas em todas elas, o final é feliz, porque todas elas foram resgatadas. E aqui tem uma lição bem importante para nós. Hoje, nós, como instrumentos na mão de Deus, nós temos que ser esse bom pastor. Nós temos que orientar, nós temos que buscar a ovelha perdida. Nós temos que advertir a dracma perdida. E nós temos que motivar o filho pródigo a voltar. Porque os dias se aproximam. Né? Eu não vou me alongar muito, porque eu não gosto de sermão comprido. Eu gosto de sermão curto, claro e objetivo. Eu não sei como é que está a tua vida. Se você é o filho pródigo, se você é a dracma, se você é a ovelha. Mas de uma coisa eu sei. Existe um Salvador que está pronto, de braços abertos. E se eu e você que estamos aqui souber de alguém que está nessa situação e quisermos dar alegria no céu, devemos desempenhar nossa parte para qual nós fomos chamados. Esse é meu desejo e minha oração nessa manhã. Que todos nós tenhamos a certeza que Jesus nos ama e que é o melhor para nós. E a eternidade nos aguarda. Nós temos a eternidade hoje, porque Jesus garantiu. Mas quando Jesus voltar, nós começaremos a desfrutar dessa eternidade. Não desista, por mais difícil que seja. Peça para Deus: Senhor, estou salvo dentro da igreja? Sua ovelha, sua dracma ou seu filho pródigo? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, fazer a nossa oração final. Querido e bom Deus, nossa gratidão a Ti, porque a Tua palavra é repleta de alegria, de sabedoria, e nos mostra sempre o caminho certo. E Jesus é o caminho, é a fonte, é a verdade e a vida. Todos nós aqui, Senhor Deus, nos entregamos a Ti e temos a certeza que ao Teu lado seremos mais que vencedores. Nos tomas em Teus braços e nos conduz para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.